Antes de sentar, abre a tua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um dos versículos que eu cito bastante. E é justamente, essa palavra, essa palavra, para que você possa se alicerçar verdadeiramente, tá? Se você quiser ir anotando, eu creio que para você vai ser de muita valia para a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Está dizendo, olha, não se acomode com aquilo que você aprendeu lá no passado, mas transforme a sua vida, transforme a sua mente, para que você possa entender verdadeiramente aquilo que Deus tem proposto para com a sua vida. Amém? Podeis assentar, irmãos? Uma das coisas que eu falo para vocês, que o nosso pensamento, ele comanda todo o nosso comportamento. Portanto, se a nossa mente for renovada, nós teremos uma vida transformada. Vocês entenderam? Se a nossa mente for renovada, teremos uma vida transformada. Isso é claro, isso é notório, verdadeiramente na nossa vida. Uma das coisas que acontece, irmãos, quando um ladrão entra na tua casa, graças a Deus que não entrou, mas a título de exemplo, se um ladrão entra na tua casa, a primeira coisa que ele vai fazer não é simplesmente pegar alguns objetos que não têm valor nenhum. Ele não vai fazer isso. Mas o que ele pretende? Ele pretende buscar as coisas mais valiosas que existem. Ouro, prata. É isso que ele vai fazer. No entanto, irmãos, há um outro ladrão, muito mais perigoso, que aquele que entra em nossas vidas. E nós sabemos que lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Revela que o Senhor Jesus Cristo chamou ladrão e assassino, e todo mundo conhece essa pessoa é Satanás, o adversário do homem, o adversário de Deus. Ele rouba o mais profundo tesouro da nossa vida. É por isso que eu quero que você, nesta noite, vai anotando, para que você consiga realmente perceber tudo aquilo que Deus quer para com as nossas vidas. O que Satanás quer roubar da nossa alma, irmãos? O que ele quer roubar? O ouro e a prata que existe nas nossas vidas, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deixa eu explicar. Lá no Salmo 19, versículo 10. Vai anotando aí. Salmo 19, versículo 10. Compara a palavra de Deus como ouro. Como ouro. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Olha só, a palavra de Deus é comparada como ouro. E ela também é comparada como prata. Lá no Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, refinada 7 vezes, irmãos. Portanto, se você estiver fundamentado a tua vida na palavra de Deus, o inimigo vai tentar, de uma certa forma, destruir tudo aquilo que você
absorveu no ensinamento da palavra de Deus. Sabemos que os homens mortais, e nós observamos que ele procura ouro e prata. O mesmo pode dizer de Satanás. Ele fará qualquer coisa para roubar de você ouro e prata da palavra de Deus. Porque Satanás está tão empenhado, essa que é a preocupação de hoje, para que nós possamos entender, porque Satanás está tão preocupado assim, e empenhado de roubar a palavra de Deus na nossa alma e na nossa mente. Essa determinação, irmãos, obedece várias razões. Ele sabe quanto a palavra de Deus é valiosa. É por isso que eu sempre estou dizendo para os irmãos: irmãos, por favor, leia a palavra de Deus, alicerce na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma arma poderosa para enfrentar esse grande inimigo que nós temos. O salmista, ele alegra quando encontra a verdade de Deus e afirma que são abundantes. Se nós olharmos lá no Salmo 119, versículo 72, se você está anotando, vai anotando e você estude isso na tua casa, irmão. Estude. Isso é fundamental para vocês. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouros e prata. Percebe o que eu estou querendo que vocês absorvam nessa noite, irmãos? É um estudo para que você possa se fundamentar verdadeiramente, alicerçar verdadeiramente na palavra de Deus. Porque Satanás conhece o valor da palavra. E ele, como conhecedor da palavra de Deus, ele vai tentar tirar isso de você. Vai tentar tirar isso de você. Aí vem uma grande pergunta: como é que Satanás vai roubar a palavra? Como que ele rouba a palavra? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai atacar a tua memória. Ele vai atacar a tua memória, fazendo com que você esqueça. Se você esquece da palavra de Deus, não tem como você usar. Tem como você usar? Não esquece. É a mesma coisa um dia, né? Aconteceu que uma pessoa ficou possessa. E o presbítero falou assim, ele começou a procurar na Bíblia, falou assim, está de brincadeira. Você tem que estar guardando, você tem que ter guardado a palavra de Deus. Não é quando há uma manifestação que você vai procurar, né, a palavra de Deus. Você tem que estar realmente incutido verdadeiramente na sua mente. É aquilo que eu sempre falo: se você for caçar uma onça, esquecer a arma, você é comida certa, irmão. Você é comida certa. Este é um segredo diabólico, irmãos, que tem sido escondido para os cristãos há muito tempo, porque Satanás, ele opera com grande sutileza e as pessoas nem chegam a notar a sua presença. Você começa a dizer assim: eu estou ficando velho, estou ficando esquecido. Não é só velho, não. Tem muitas pessoas jovens que começam a dizer: eu não consigo lembrar da palavra. Quando você diz eu não consigo lembrar da palavra, você está dando uma ordem espiritual que Satanás ele pega para que você realmente seja esquecido. Se não me engano, lá em Provérbios 18, 21, diz que a vida e a morte estão no poder da palavra. Se você realmente está determinando isso na tua vida, você nunca vai lembrar. Aliás, tem muitas pessoas que dizem: eu não lembro desse versículo. Sabe por que você não lembra desse versículo? Porque você nunca leu. Nunca leu. Então é imperativo que nós realmente tenhamos o maior cuidado na leitura da palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado.
Jesus sabia que entre ouvir a palavra e escutar a palavra, há um lapso de tempo bastante significativo. Chamou as pessoas que se tornam presa fácil, dessas pessoas que têm e que são ouvintes esquecidos. É a mesma coisa, irmão, aquilo que eu estou ministrando agora. É por isso que eu disse para vocês, pegue uma caneta, vai anotando. Sabe por quê? Quando você chega lá fora, pergunta, o que é que foi ministrado hoje? Não sabe, irmãos. Até eu pergunto aqui, qual que foi a introdução do versículo que nós fizemos aqui? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Então eu falo, como que nós devemos realmente estar revestido da nossa armadura? Porque Satanás, ele é desleal, irmão. Satanás é desleal. Quando ele perceber que você não está amparado verdadeiramente na palavra de Deus, você vai levar uma surra, irmãos. É igual eu fico assim pensando, lá em Atos 19, os filhos de Seva, os Sevas, eram filhos de sacerdote. Era filho de sacerdote. Satanás ainda fala assim, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, e você quem que é? E o duro, irmãos, que eles eram filhos de um sacerdote. E os sacerdotes não puderam expor a palavra de Deus para eles. Não puderam. É por isso que eu sempre enfatizo para todos, se alicerce na palavra. Se alicerce na palavra. Eu falo que a solução para tal problema é nós agarrarmos a palavra de Deus, ouvir a palavra. Por isso que a palavra do Senhor, ele é bem clara e bem enfático. Lá em Mateus 7, 24 em diante. Quem ouve as minhas palavras, pratica, será considerado como um prudente, que cai a chuva, transborda o rio, vem um vento com impetuosidade, e não vai cair, porque está sobre a rocha. Nós temos que ser praticante, não só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Porém, uma coisa, irmão, que vocês devem estar bem atentos, que Satanás nunca vai tentar roubar de você no banco da tua memória. Sabe qual que é? Que Satanás nunca vai roubar do banco da tua memória. Sabe qual que é, irmãos? Os erros e os pecados do passado. Os erros e os pecados do passado, ele não vai deixar você esquecer. Muito pelo contrário, ele vai te lembrar todas as vezes. Todas as vezes. O diabo, ele é campeão para lembrar do teu erro do passado. Mas da palavra, ele quer que você esqueça. Quer que você esqueça. Lá em Isaías 43:18, ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. E Paulo disse também, havia esquecido as coisas passadas e avançava para o que estava à frente, lá em Filipenses 3:13. Ok? Está anotando aí? Anote, irmãos, para que você realmente grave isso na vida de vocês. Através de um ato de vontade, Deus, ele escolheu esquecer as coisas do passado. Quando ele percebeu que você cometeu várias situações de erro, ele falou assim: eu prefiro esquecer o que você fez, porque hoje você é uma nova criatura. Aleluia. Isaías 43:25, ele disse, o que Isaías 43:25, ele falou? Eu sou aquele que apaga todas as transgressões por amor a mim, e dos teus pecados eu passei um apagador, eu não quero lembrar mais. Eu não quero lembrar mais. Mas Satanás, ele não quer que você apague os seus erros. Ele não quer. Ele não quer, gente. Ele não quer. É por isso que Deus, ele optou para dizer: olha,
já que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, não fica lembrando das coisas passadas não. Não lembre não. Não lembre não. Sabe por que Ele quer que você não lembre mais? Porque Ele tem um propósito verdadeiramente na sua vida. E você crê que Deus tem um propósito na sua vida, irmão? Você crê? É por isso que Deus quer que nós tenhamos prazer na lei do Senhor. Ele quer que você se alicerce na palavra do Senhor. Lá no Salmo 119, versículo 1, fala assim: terei prazer nos teus decretos, e não vou esquecer da tua palavra. Terei prazer nos teus decretos, eu não vou esquecer. Quando nós realmente optamos por aprender a palavra de Deus, Deus começará a fazer com que a tua vida esteja altamente estruturado pela palavra de Deus. Provérbios 4, 20, 21, 22, ele disse: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os ache, saúde para o teu corpo. Gente, olha o que a palavra é. É por isso que eu falo assim: vocês estão copiando, decore isso, irmãos. Decore, aprofunde nisso, irmãos. Isso é muito importante. Sabe por que eu falo isso? O que vai acontecer quando Satanás roubar a palavra do Senhor? Tem 3 consequências que surgem e são arrasadoras. A primeira consciência: os cristãos tornam-se cativos de Satanás. É por isso que eu sempre estou realmente incentivando os intercessores. Leia. Olha o que fala Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Olha só. Portanto, o meu povo será levado cativo. Essa é a consequência das pessoas que deixam que a palavra que foi introduzida na sua vida seja retirada da sua vida. Alguns cristãos, irmãos, preste atenção nisso. Alguns cristãos estão fisicamente escravizados por Satanás. Por quê? Porque enfrenta doenças, mal-estar, certas condições de saúde, vai estar atormentando constantemente, porque muitos são enganados por ele, e as pessoas começam a encarar as doenças como forma de sofrimento, semelhante ao sofrimento de Cristo, e Satanás começa a escravizar, porque não conhece as provisões de Deus sobre o seu corpo físico. Nós temos que profetizar constantemente que Ele levou todas as nossas dores e enfermidades à cruz do Calvário. Alguns já tiveram conhecimento das promessas de Deus, mas se esqueceram, pois o ladrão apressou em roubar o poder curador da palavra de Deus. E eu falo uma coisa, irmãos, por isso que tem muitos crentes que estão aprisionados, estão presos nas correntes de Satanás. Quando Lázaro saiu do túmulo, de que forma que ele saiu? Ele saiu amarrado. É por isso que eu falo que tem muitos crentes amarrados, precisam de cura, restauração, libertação. E muitas vezes quando nós saímos da nossa situação passada, nós temos que ser curados, irmãos. Quantas pessoas hoje que não são curadas?
Eu sempre falo assim para as pessoas: se você não tivesse feito um mapeamento, como que seria a tua vida hoje? Como que seria a tua vida hoje? Será que a tua vida seria realmente aquilo que você é hoje? Sabe por quê? Porque no momento que nós realizamos um mapeamento, a nossa vida é totalmente mudada. Por quê? Há um desligamento espiritual verdadeiramente nas nossas vidas. Quantas pessoas que foram abusadas, rejeitadas no passado, que o inimigo escravizou, mas no momento que você realmente percebe que todas essas situações, você pode ser curado através da palavra do Senhor de Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Gente do céu, Deus é aquele que tem prazer em olhar para você e determinar cura na sua vida. Se tem cristão que vive e sente que são impotentes, irmãos, é porque Satanás está falando para você que você é um impotente. É a pior mentira de Satanás, porque nós não somos impotentes. Amém, irmãos? Fala lá para o irmão: você não é impotente. Fala que Jesus já nos deu poder. Ixi, vocês estão profetizando bem baixo mesmo, né? Fala: Jesus nos deu poder sobre todas as cadeias que tem escravizado as nossas vidas. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 8, 31, 32: se vos permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o que está dizendo: se vocês permanecer na minha palavra, irmãos, sois verdadeiramente os meus discípulos. Está dizendo: gente, se aprofunde na palavra. Aprofunde na palavra, isso é muito importante. É preciso que você vá e veja a luz da palavra do Senhor. Satanás só pode escravizar a sua vida se você permitir que ele roube isto de você. Sabia disso? Por isso que a palavra do Senhor diz em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não lhe toca. A consequência número 2, vocês estão anotando: se Satanás os mantiver cativo, você vai ser destruído, irmãos. Isso que eu sempre estou enfatizando em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. E ainda ele fala assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Você, sacerdote do lar, não rejeite o conhecimento. Você tem por obrigação de estar intercedendo pela tua família, estar orando pela tua família. Isso é importante. E como você rejeitou conhecimento, sabe o que Deus está falando? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Está dizendo: já que você rejeita, eu não quero que você seja sacerdote diante de mim, porque tudo aquilo que você fizer, eu não vou ouvir. Meu Deus, meu Deus. E ainda fala assim: visto que você esqueceu da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Pesado, irmão. Também eu me esquecerei dos teus filhos. A consequência da descendência. É pesado, irmão. Claro. Sabe por quê? Porque nós não estamos lidando com qualquer um.
Nós estamos lidando com um inimigo sobrenatural, hostil, que odeia a raça humana com violência difícil de ser até avaliado por nós que somos mortais. Por isso que a escravidão pode nos levar à destruição. Se Satanás tem capacidade de manter prisioneiro, ele vai te destruir, irmãos. Ele vai te destruir. Ele não tem dó. Ele não tem dó de te destruir. Se ele puder colocar debaixo dos pés dele, esmagar você, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu falo uma coisa, irmãos. Temer Satanás não é resposta. Precisamos aprender as suas táticas e assim não nos deixar atemorizar por ele, porque podemos contar com uma alma poderosa. Qual que é a arma poderosa na nossa vida, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Apocalipse 12, versículo 11, irmãos, diz que é uma arma poderosa das Escrituras que poderá ser usado por nós. E ele fala assim: eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Use a palavra, irmãos, e recuse esquecer. E eu conto essa situação quando o irmão chegou lá e falou assim: não, pastor, tranquilo, e se eu abrir a palavra, Deus vai falar comigo. Eu falei assim: rapaz, não é dessa forma, dessa maneira não. Não, tranquilo. Chegou no domingo e falou assim: irmão, hoje você vai pregar. Oh, legal, pastor, joia, legal. Ele subiu no púlpito e começou assim. Daqui a pouco ele começou a chorar. Falou: pastor, perdoa. Eu falei: sabe por quê? Como que você vai levar uma palavra se você não lê? Como? Como, irmão? Não é dessa forma, dessa maneira. Você tem que estar preparado em todas as áreas da sua vida. É aqui no teu serviço. Como que você vai executar um serviço onde você trabalha, se você não teve a competência de estar realmente sendo instruído naquilo que você vai fazer? Até interessante, né? Eu fui almoçar na casa do Sérgio, do Paulo, da Wanda. O Sérgio falou assim: pastor, quando eu comecei a mexer com frio, eu não sabia nem o que era calabresa. É verdade, irmãos. Como que eu vou saber o que é calabresa se eu nunca sei o que é calabresa? Como que eu vou saber da palavra se eu não leio? Aquilo que eu estou falando lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Nós erramos constantemente, irmão, e constantemente nós não queremos aprofundar na palavra de Deus. Nós não queremos aprofundar, não queremos, irmãos. Mas vamos lá pela consequência 3. Quando Satanás faz você esquecer a palavra de Deus, ele pode assenhorar da sua mente, induzindo a alimentar de pensamentos reprováveis. Olha só, Romanos 1, 28, escute bem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha lá, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Vocês perceberam, irmãos,
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Sabe o que ele está dizendo aí? Vocês que não gostam de ler a palavra de Deus, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque o próprio Deus vai te entregar a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. As pessoas que não praticam o conhecimento da palavra de Deus, a sua mente está voltada com as coisas do mundo. O que aconteceu com Davi lá, sozinho, com a mente vazia? Ele começou a assistir uma cena pornográfica. E deu no que deu, irmão. Deu no que deu. Sabe o que é isso? A Bíblia cita homens de mente corrupta. Quando esquecemos a palavra de Deus, a nossa mente se torna corrupta. Você talvez possa estar me perguntando: o que eu faço para não esquecer? Aí eu quero que vocês peguem isso. O Anderson gosta de anotar, vai anotando aí. 4 maneiras muito simples para conseguir isso. São passos que você deve dar todos os dias e vai produzir um milagre muito grande na sua vida. O primeiro passo, escreva: sendo cristão nascido de novo, você deve ter a mente de Cristo. Aquilo que eu sempre estou falando para você, lá em 1 Coríntios 2,16. Mas quem conheceu a mente do Senhor, e quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloca a mão assim e diz: nós temos a mente de Cristo. Nossa, do jeito que você falou, nem deu para escutar. Fala bem forte: nós temos a mente de Cristo. Você crê nisso, irmãos? Profetiza, diz: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, irmãos. Esta é uma promessa para você. Esta é uma promessa para a sua vida. Você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Fala 10, 20, 30 vezes por dia. Olha, eu tenho a mente de Cristo. O inimigo não vai poder mais colocar coisas impuras dentro da minha mente. Não ande por aí dizendo assim: puxa, eu sou tão ignorante. Puxa, não conheço nada da palavra. Gente, não profetize isso. Não profetize isso. Ah, eu não consigo. Não consigo. Mas começa a afirmar assim: eu sou sábio. Começa a dizer: eu sou sábio, porque eu tenho a mente de Cristo. Comece a profetizar para você mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Jesus tinha capacidade de lembrar-se perfeitamente de tudo. Nunca se esqueça de nada. Pense nisso. Você tem a mente de Cristo. E isso é coisa fantástica, irmãos. É coisa fantástica. E eu falo uma coisa: Adão, ele tinha uma mente brilhante, maravilhosa. Ele deu nome aos milhares de animais. E podia chamar quando quisesse. Mas depois que sobreveio a queda, ele perdeu essa maravilhosa capacidade mental e teve que criar novas palavras: pecado, doença, mal, desassossego. Ele criou essas coisas. Morte. Ele não tinha nada disso. Não tinha nada disso. É por isso que eu falo que os cristãos redimidos da derrota de Adão, Jesus, ele veio para carregar uma coroa de espinho, assumir a maldição por nós, da mente derrotada de Adão, e nos deu em troca uma mente pura e perfeita. Amém, irmãos? Confesse todos os dias que você tem a mente de Cristo, irmãos. Quantas vezes
Você que está aqui, disse que você não tem condições de lembrar de nada. Vamos ver. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Faz assim. Levante as mãos e fala assim: a partir de hoje, eu serei nova criatura. E a minha mente é de Cristo. É de Cristo. Profetize, irmãos. Profetize. Profetize. Sabe qual que é a pior coisa? Eu sempre falo. É que nós nunca admitimos a nossa falha, o nosso erro. Nós não admitimos. É isso que Deus quer. Aliás, é isso que Satanás quer, que a gente não admita. Que temos falha. E o segundo passo: medite sobre a palavra de Deus. É vontade de Deus que a sua poderosa palavra penetre profundamente na sua vida. Olha o que fala Salmo 51:6. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazer reconhecer a sabedoria. Olha só que coisa linda. Se a palavra de Deus, irmãos, está viva em nosso espírito, Deus pode transformar isso em sabedoria. Sabedoria é simplesmente o conhecimento posto em prática. Vocês entenderam? A sabedoria é simplesmente o conhecimento colocado em prática. Aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Em prática, irmãos. Explicando melhor, podemos dizer a Deus que retira a palavra que está dentro de nós para nos levar a usá-lo com proveito. É por isso que nós não devemos nos engordar espiritualmente, mas Deus tira para que você possa transmitir às outras pessoas. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que você absorver da palavra de Deus, Deus está te dando a condição de você expor para aquelas pessoas que estão do teu lado. Isso é muito importante, irmãos. É por isso que quando Deus nos coloca nessa situação, Ele começa a dizer: eu vou te usar, eu vou te capacitar. Porque Deus não facilita para ninguém, Ele capacita você. Ele capacita. E o terceiro passo, daqui umas 2 horas termino, tá? O terceiro passo: é preciso que você se certifique de que seus pensamentos estão de acordo com a palavra do Senhor. É preciso que seus pensamentos estão de acordo com a palavra do Senhor. O nosso direito de pensamento, irmãos, é maravilhoso, é absoluto, é legítimo, mas é necessário que dele tomamos posse, do modo que Israel tomou posse de Canaã, cidade por Deus. Nós temos que nos apropriarmos da palavra de Deus, uma por uma. É por isso que Paulo, lá em Filipenses 4:8, ele diz que somos instruídos sobre o que fazer com os nossos pensamentos. E ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso pensamento. Ele está dizendo isso. Gente, os pensamentos têm que ser bastante corretos na nossa vida. Quarto passo: a sua memória é abençoada. Fala lá para o teu irmão: sua memória é abençoada, irmão. Você está profetizando lá, sua memória é abençoada, irmão.
Profetiza, irmão, sua memória é abençoada. É preciso que você esteja à altura da promessa de Deus, que está lá em Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. Já pensou, gente? A memória do justo é abençoada. Pergunta lá para o teu irmão: você é justo, meu irmão? Hã? Você é justo? Se você é justo, a tua memória é abençoada. Percebe o que Deus quer nas nossas vidas? Ser abençoado, irmão, significa estar bem, usufruir dos benefícios, ser próspero, ser feliz, estar são, íntegro. É a coisa mais importante na nossa vida. Eu falo uma coisa para você: a sua memória é abençoada, independentemente da sua idade. Independentemente da sua idade. Tem pessoas que chegam assim na minha idade e falam assim: estou esquecendo, hein? Estou esquecendo, hein? Se você está dizendo que está esquecendo, você vai esquecer mesmo. Eu falo assim: não, a minha mente é abençoada. Tenha lucidez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá em João 14, 26, está dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai dizer: eu vou fazer você lembrar de tudo. É o Espírito Santo, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Está dizendo: você leu, eu vou fazer você lembrar. Então não diga, eu falo assim: puxa, eu estou ficando velho. Não. Se você não leu, você não vai lembrar. Mas se você leu, você vai lembrar. Você vai lembrar. Por isso que eu falo que o Espírito Santo é o maior vivificador da nossa memória. Em todos os tempos, irmãos. Vivificar significa tornar vivo, reviver, recobrar, restaurar. O Espírito Santo está dizendo: fica tranquilo, estou restaurando, estou renovando, estou vivificando tudo aquilo que você leu. Pergunte lá ao teu irmão: você está lendo a palavra, meu irmão? Fala: se você não está lendo, leia, meu irmão, toma cuidado. Leia, meu irmão, porque a coisa pode complicar e depois é tarde para você. Lá em João capítulo 6, versículo 63, ele está dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Já pensou? Os tesouros da palavra de Deus são para aqueles que são vasos de barro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então eu quero que vocês que anotaram, começa a fazer uma recapitulação na sua casa, e vocês vão ver algo diferente acontecendo na sua vida. Sabe por quê? É preciso que você repreenda o inimigo, irmão, que há muitos anos está roubando tesouros da palavra de Deus. Enfrente Satanás hoje, irmãos. Usa a autoridade que Jesus deu para a sua vida. Diga em nome de Jesus que Satanás já perdeu as suas trapaças. O melhor que Satanás pode fazer é desistir das suas técnicas, porque vocês aprenderam hoje como você combateu o inimigo. Se você aprendeu isso, meu irmão, algo novo vai começar a acontecer. Gente, sabe o que vai acontecer? Joel capítulo 2,
versículo 25. Olha só. Restituir-vos, eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Ele está dizendo, eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Fica tranquilo, eu vou restituir tudo para você. Tudo aquilo que você perdeu, aquilo que Satanás roubou de você, eu vou restituir para você. Aí eu pergunto, você quer que Deus restitui para você ou não? Sim ou não? Então toma posse, irmãos. Por isso que eu falo que a Bíblia instrui, para que nós possamos ser sábios, diligentes na palavra de Deus. Agora, se você não quiser, o que a gente pode fazer, irmãos? O que pode fazer? Vamos repetir lá, Romanos 12, 2? E não... Que descontrolado, né? Misericórdia. Eu falo que o povo de Deus tem que ter cadência, irmão. Que nem soldado. Falar tudo uníssono, numa voz só. Vamos dizer lá. E não vos... É lindo ou não é, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? Exército preparado. Então não fica vivendo na mesmice. Eu aprendi assim, eu cresci assim, vivi assim, morri assim, vai para o inferno. É, irmão, não é assim que funciona? Aí eu aprendi desse jeito. Ué, não é aprender desse jeito, é aprender na palavra. É aprender na palavra. Então eu falo uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. Vocês que anotaram e sabem das táticas de Satanás, hoje é um momento oportuno para que você possa ter uma vida de vitória. Se você quer ter uma vida de vitória, você tem que realmente estar disposto a realizar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você que está aqui nesta noite quer ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus, depende de você, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Que o nosso problema, o maior problema que nós temos é as nossas indecisões. Ah, será? Por isso que eu sempre estou dizendo, gente, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Porque o dia que você chegar na porta do céu, Ele vai dizer, não te conheço. Como que não me conhece? Estava na igreja direto. Mas você conhece a palavra? Conhece? Eu mostrei as táticas hoje. Por isso que você faz uma recapitulação na tua casa. Feche seus olhos.